Finalmente foi revelado o que mudou quando Dinastia Kang se transformou em Doomsday. Vamos falar um pouquinho sobre o looping eterno do universo Marvel. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Dinastia Kang se transformando em Doomsday. Quando a Marvel decide abrir mão do vilão Kang, que é um vilão que não tinha funcionado, não tinha agradado, não tinha sido compreendido, e ir para o mais simples, ir para uma grande figura maligna que possa ser referência da maldade. E não um vilão que era múltiplo, que tinha várias facetas e que poderia ser interpretado de várias maneiras. Aquilo ali não estava funcionando bem, o conceito estava complicado, e agora o conceito de um ser maligno único é mais simples para o público entender e tem mais potencial de dar certo. Mas o que foi exatamente mantido de Dinastia Kang, com uma história que estava sendo contada, com a questão das incursões e das variantes e das linhas do tempo sagrada, o que mudou para acomodar esse novo vilão, Doutor Destino, que é apresentado agora em Doomsday? Para isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho e lá para o Loki, primeira temporada, no último episódio, quando nós temos um grande monólogo que é dito pelo aquele que permanece, interpretado pelo Jonathan Majors, que futuramente ia fazer todas as outras versões de Kang, e que acabou, depois de um escândalo de agressão, sendo demitido, ao mesmo tempo que a Marvel abria mão da história toda envolvendo Kang e as incursões, a Dinastia Kang. Lá atrás ele vai explicar que ele estava tentando, na verdade, impedir um loop eterno do multiverso. Quem traz essa informação é o Alex Perez, aquele perguntas e respostas dele. O Alex Perez contou direitinho o que acontecia em Dinastia Kang e como será aproveitado em Doomsday. Lá atrás, na série do Loki, como eu falei no último episódio, tem aquele grande monólogo de Jonathan Majors, ele fala quais eram os planos dele. E os planos daquele que permanece era impedir esse looping eterno que ficava o multiverso Marvel, onde o cientista original descobria o multiverso, ele se encontrava com outros cientistas, no início eles começaram a compartilhar informação, depois eles começaram a brigar, deu origem à guerra multiversal, um deles cria o Alioth, que dá fim à guerra multiversal, funda a TVA, que mantém a linha do tempo sagrada em ordem novamente, para que novos Kangs não apareçam. Porém, em todas as vezes que isso foi tentado, aquele que permanece acabou sendo assassinado, e os Kang voltaram a aparecer, e aí a história volta a acontecer, num loop eterno. É por isso que ele não se assusta quando ele percebe que vai ser morto mais uma vez, e ele não vai ter o seu plano realizado. Quando a Sylvie enfia a faca nele, ele já sabia que aquilo ali ia acontecer, porque já aconteceu milhões de vezes. Lembra os 14 milhões de possibilidades que o Doutor Estranho consegue vasculhar? Por 14 milhões e 4 vezes, aquele que permanece tentou evitar que esse loop temporal acontecesse. Mas, como Loki entrou nessa história e ele transforma as linhas do tempo sagrada na árvore do tempo, e ele controla a aparição dos Kangs a partir dali, e a TVA começa a caçar a aparição dos Kangs, ele meio que dá um break. Porque o loop precisa que novos Kangs surjam. E os Kangs não vão mais continuar surgindo enquanto Loki for o detentor do poder de toda a realidade. O que vai acontecer em Doomsday agora? Onde entra o Doutor Destino, segundo Alex Perez? O Doutor Destino vai descobrir essa mecânica e ele vai para cima do Loki para poder pegar esse poder. Porque o que está acontecendo agora, apesar de não termos Kangs, são as incursões. As incursões estão começando a acontecer. Cada vez que alguém de uma realidade vai parar na realidade de outra pessoa, gera uma incursão. A gente aprendeu isso no Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. O Doutor Estranho é responsável por incursões. Por quê? Porque ele ficou visitando vários universos. Isso causa uma desregulamentação do tecido multiversal, gerando esse caos de duas realidades se misturando, se fundindo e se autodestruindo. Também o Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, causa incursões, porque foi a chegada de vários personagens, vilões e heróis multiversais no filme.
Também Mônica Rambeau causa uma incursão quando ela vai parar no universo dos X-Men. E é essa incursão do universo dos Vingadores, do UCM, do 66 e dessa realidade X dos X-Men, é essa incursão que vai ser o foco nesse momento. A presença da Mônica Rambeau numa realidade que não é a dela vai engatilhar uma nova incursão. E é por isso que os habitantes daquela realidade, que é os X-Men, e os habitantes dessa realidade, que são os Vingadores, Thunderbolts e outros, vão entrar em conflito para saber quem vai vencer. Vão ter que lutar entre si para salvar uma das duas realidades, a vencedora. É claro que o Quarteto Fantástico, que não tem mais uma realidade própria, porque ela foi destruída no final do filme Quarteto Fantástico, intervém e vem com uma nova possibilidade, que seria todos juntarem esforços e tentarem salvar o tecido multiversal sem precisar um destruir o outro. Há uma maneira, há uma saída. Quem também imaginou uma saída é o Doutor Destino, que acha que vai salvar o mundo, acha que tem potencial para salvar o multiverso, acha que vai ser o cara que vai ser o herói no final, e ele vai atrás do Loki para poder descobrir como ele pode adquirir aquele poder para poder fazer o que tem que ser feito, impedir a incursão que o Loki não está impedindo. Talvez não possa, talvez não saiba, não sei qual é a do Loki, porque ele não fez nada ainda. Vai impedir essas incursões. Mas ele tá lá, suave, segurando aquelas monte de galho lá. Talvez ele esteja achando que ele tem que acontecer mesmo. Bom, e aí você tem a história do Kang, Dinastia Kang, que nós tínhamos para Dinastia Kang, fazendo sentido em Doomsday. Nós vamos ter então um foco na incursão dessas duas realidades causadas por isso que Aquele que Permanece contou lá no início. Para evitar que esse loop aconteça de novo. Que as incursões zerem o relógio multiversal e comece tudo de novo. Então, para isso não acontecer por várias vezes com ou sem Kang, é que os heróis vão lutar. No final, podemos esperar então que o novo universo, dessa vez único, não multi, é formado a partir dos fragmentos do mundo de batalha. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, porque isso acontece nos quadrinhos, é uma pista, mas não é uma certeza. Mas eu quero saber de você, explicou melhor, te deixou mais por dentro ou ficou mais confuso ainda? Porque é meio confuso mesmo, eu admito. Mas você achou que faz mais sentido agora? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, tchau! E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.